Bom, me perguntaram no chat a respeito dos problemas 21 e 24. Então vamos falar do 21 primeiro. Ó. O 21 é para fazer um esboço do gráfico. Tá? Como eu disse no vídeo anterior, é esboço porque é difícil fazer à mão isso, né? Imagina você fazer certinho, né? A cossenoide, a senoide, né? Só o computador consegue fazer isso perfeitamente. Tá? Então faça esboço do gráfico de cosseno de x. Tá? Ó, a lei da função f é essa. Só que você vai fazer no intervalo de 2π até 4π. Então, quando eu fiz na aula sobre a função cosseno, né, que é alguns vídeos anteriores, eu considerei de 0 a 2π. Aí formei uma cossenoide. Ele quer que você faça de 2π até 4π. Então, isso daqui é a segunda volta. Tá? Então, eu fiz um esboço, né, aqui. Vamos dar um zoom aqui. Ó, aí é o seguinte, né? É para fazer o esboço do gráfico cuja lei é essa. E o x pertence a esse intervalo. Essa é a segunda volta, tá? Aí nós vamos na coisa dos arcos côngruos. Tá? Ó, aqui é o 0, 90 graus. Está em radiano, tá? Ó, 180 graus, 270 graus, aí voltou é o 360 graus. Tá? Então, ó, o 0 e o 2π são côngruos, porque esse é o 360 graus. Tá? Então, quer dizer que o cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π. Né? Aqui, o 90 graus e o 450 graus são côngruos também. Bom, isso aqui é o 450 graus, que é 360 graus mais 90 graus. Tá? Então, por isso, 5π sobre 2. Que também não é difícil de sacar isso daí, não. Tá? Você vai ver aqui no esquema, né, que é bem fácil de saber que aqui é 5π sobre 2. Tá? Aqui, o 180 e o 3π são côngruos. Né? Então, assim, aqui é π, meia volta. E 3π é uma meia volta, duas meias voltas, três meias voltas. Então, o cosseno desse é igual ao cosseno desse. Né? E o mesmo vale para aqui. Tá? O 3π sobre 2 é congruente ao 7π sobre 2. Tá? Que são essas anotações. Ó. Então, ó, o cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π, que é igual ao cosseno de 4π, todos dão 1. Então, todo ponto que tiver aqui, o cosseno é 1. Tá? Aqui, né? No π sobre 2, ó, o cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de 5π sobre 2, que é igual a 0, que é o x desse ponto aqui. Ó. O x desse ponto é 0. Para cá, o cosseno desse e desse é menos 1, que é o que eu escrevi aqui. Para esse, o cosseno desse e desse é 0. Tá? E quando eu volto aqui no 4π, o cosseno é 1. Então, ó, a primeira volta ficou vazia. Aqui. Tá? E aí, como é que eu descobrir essas coisas do 5π sobre 2, por exemplo, né? Eu fiz divisões de π sobre 2 em π sobre 2, tá? Então ficou assim, né? π sobre 2, esse daqui é 2π sobre 2, só que simplifica da π, né? 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, 6π sobre 2, 7π sobre 2 e 8π sobre 2. Né? Aí, como é para fazer o gráfico daqui até aqui, eu peguei os dados que eu tenho, tá? Ó, o cosseno de 2π é 1. Então ficou o par, x igual a 2π, y igual a 1. Depois, o cosseno de 5π sobre 2. O cosseno de 5π sobre 2 é 0. Então o ponto está em cima do eixo x. Mais para frente, o cosseno de 3π. O cosseno de 3π é menos 1. Então ficou o par, ó, 3π menos 1. Depois o 7π sobre 2. O cosseno de 7π sobre 2 é 0. Outro zero da função, então. Tá aqui, então. E terminando o período, né? Viu que o período é 2π, o cosseno de 4π é 1. Então, aqui esse par, quer dizer, o cosseno de 4π dá 1. E o gráfico, a cossenoide ficou aqui deslocada, né? Não começando aqui, né? Como estava a outra, né? Porque o problema exigiu que nós tivéssemos no intervalo de 2π até 4π. Bom, espero ter sido claro nisso.